Em primeiro lugar, a minha gratidão a Deus por poder, mais uma vez, ser usada por Ele para a ministração da Sua palavra. A minha gratidão à vida do Dorival, do Colômbia, por esta iniciativa de transformar o Dia da Mulher no mês da mulher aqui na nossa igreja, com testemunhos que nos edificam, uma mudança na forma litúrgica, e a liturgia ela está aqui para que nós possamos ter alguma ordem, mas nós não temos nenhum problema em modificá-la, viu, Dorival? Às vezes o Dorival fica ainda um pouco inseguro, exatamente, é tão bom quando as coisas acontecem de forma espontânea, e nós não devemos estar engessados a uma liturgia. Ela está aqui para que nós tenhamos ordem, mas é tão bom quando surgem situações espontâneas e que nos edificam, e que edificam a igreja. Eu vou ler um texto, eu tive a oportunidade, creio que há uns 15 anos atrás, quando eu fui convidada também para, numa ocasião de comemoração do Dia Internacional da Mulher, pela esposa de um pastor que era paciente meu, uma igreja bastante pequena lá em Barueri, e eu busquei um texto em que a personagem do texto fosse uma mulher num relacionamento com Jesus Cristo. E eu agora a partir deste convite, inicialmente eu fui convidada pelo presbítero Eli, tive a oportunidade de falar na igreja, na congregação Hebron, no domingo passado, e este texto ele tem edificado muito a minha vida. E hoje eu tomo a liberdade de fazer novamente a leitura deste texto e para partilhar com os irmãos daquilo que o Senhor me ensinou e tem nos ensinado através da sua palavra. O texto se encontra em Marcos 5, 25 a 34, e eu mesma vou fazer a leitura. Eu trouxe na tradução da Nova Versão Internacional, e, portanto, eu peço que os irmãos prestem atenção na leitura deste texto. É um texto muito conhecido. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. E na versão da Bíblia Revista e Atualizada, este último versículo está escrito da seguinte forma: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste seu mal. Para o estudo e para o preparo desta breve meditação com os irmãos, eu busquei recursos num livro chamado A Vida Diária nos Tempos de Jesus, e um outro livro chamado Leitura do Evangelho segundo Marcos, além de reflexões do pastor Ed René Kivitz.
E no livro A Vida Diária nos Tempos de Jesus, eu encontrei uma pequena história, aliás, 2 histórias, descritas como pertencentes ao rabinato, aos rabinos nos tempos de Jesus, que diziam quando Deus foi preparar a mulher, ele ficou olhando para o homem e pensou: de onde é que eu vou tirar a mulher? Vou tirar da cabeça? Não, ela vai ser muito orgulhosa. Vou tirar do olho? Não, ela vai ser muito inquisitiva. Vou tirar então da orelha? Mas ela vai escutar atrás das portas. Vou tirar da boca? Mas então ela vai falar demais. Vou tirar da mão? Ela vai ser desperdiçada. Então Deus tirou a mulher da costela na esperança de fazê-la modesta. Um texto absolutamente pejorativo em relação às mulheres, atribuído aos rabinos na época de Jesus. Mas há uma outra história também, uma outra pequena história, de que certo imperador disse ao sábio: o teu Deus é um ladrão. Para fazer a mulher, precisou roubar uma costela do adormecido Adão. O letrado não soube responder, mas a sua filha, gênero feminino, lhe disse: deixa que eu cuido disso. Ela foi procurar o imperador e lhe falou: pedimos justiça. De fato, por quê? Ladrões entraram em nossa casa à noite. Eles levaram um jarro de prata e deixaram um jarro de ouro em seu lugar. Disse o imperador, eu gostaria de ter muitos ladrões assim todas as noites em minha casa. Bem, replicou a moça, foi o que o nosso Deus fez. Ele tomou uma simples costela do primeiro homem, mas em troca deu-lhe uma esposa, uma ajudadora, uma companheira, uma parceira. E este texto é atribuído a Gamaliel, ele mesmo, o professor de Paulo, o rabino, professor de Paulo. Quando nós olhamos as mulheres judias, nós temos que nos lembrar que elas estão inseridas, que elas eram participantes de uma sociedade absolutamente patriarcal. Nós temos que distinguir o contexto social em que essas mulheres viviam, um contexto da sua tradição, do contexto religioso, do relacionamento dessas mulheres com Deus. Nós temos, por exemplo, Ana, com seu marido chamado Eucana, e certamente nós lembramos muito mais facilmente quando falamos de Samuel, da sua mãe Ana, e quase que secundariamente do seu pai Eucana, que era claramente, pelo texto de Samuel, o chefe da família, a cabeça da família, o líder da sua família. Mas mesmo assim, Ana, com a sua independência, como um ser independente, ela orou, e eu creio que todos conheçam a oração de Ana. Ela fez um voto diante do Senhor. Ela deu nome ao seu filho. Ela tomou a decisão de ficar em casa até que o menino fosse desmamado. Daí ela levou um sacrifício, ela levou farinha, ela levou bezerros para sacrificar ao Senhor, apresentou o seu filho ao Senhor e o adorou com um salmo de louvor. E Eucana, o seu marido, lhe dizia: faze o que bem te parecer aos teus olhos. Nós vemos nesta sequência de fatos na vida de Ana toda a liturgia de submissão, de gratidão, de adoração, de entrega ao Senhor. Então, há muitas vezes, uma distorção na vida, na visão das mulheres no período inseridas na sociedade judaica e mesmo no relacionamento com Jesus, porque nós não dissociamos dessa sociedade patriarcal. Mas nós vemos claramente este relacionamento das mulheres
com o Senhor, das mulheres com Deus. Essa nossa personagem, ela não tem nome, nós não sabemos como ela se chama. Mas nós podemos apreender algumas características desta mulher. Em primeiro lugar, ela era uma mulher que tinha recursos financeiros. O texto fala que ela procurou, para sanar o seu mal, diversos médicos, tendo gastado grande parte, aqui o texto acentua isso, diz que tudo que ela possuía já havia sido gasto com médicos, sem que houvesse resultado. Nesta perspectiva desta mulher de busca desses médicos e de cura e de solução para a sua enfermidade, nós vemos que ela não ficou parada. Ela teve a iniciativa de buscar. Na nossa leitura moderna, nós poderíamos dizer, nossa, essa mulher proativa, né? Uma pessoa resolvida. Ela tomou a decisão e ela foi em busca daquilo que ela necessitava. Além disso, nós vemos que ela é uma mulher racional. Quantos outros ficaram na borda dos tanques, como o tanque de Siloé, e não há nenhuma desqualificação dos milagres ali realizados, mas essa mulher não foi buscar o tanque de Siloé, ela foi procurar a ciência, ela foi procurar a medicina. Portanto, uma outra característica dessa mulher é de que ela era uma mulher racional. Mas nós podemos inferir também que essa mulher ela era conhecedora da palavra de Deus. Malaquias 4:2 diz: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. E a palavra asas e manto muitas vezes aparecem com o mesmo significado no texto bíblico. E neste manto, por orientação de Moisés, o manto que os homens levavam sobre si, eles tinham franjas chamadas de filactérios, que eram a lembrança, que elas foram colocadas como um modelo naquele manto, para lembrar a Israel que eles eram o povo da aliança, para lembrá-los da possessão de Deus sobre aquele manto, sobre aquele povo. Ao tocar o manto de Jesus, lembrando-se da palavra de Malaquias, que diz que haveria cura nas asas, na borda do manto, do sol da justiça do Senhor, essa mulher está dizendo, ele é o Messias. Ele traz a cura nas suas vestes, porque ele é o Filho de Deus. Ele não é mais um profeta, não é uma cura pela cura, mas sim ele é a revelação de Deus. O milagre, ele não é um favorecimento casuísta na vida de cada um de nós. O milagre é um sinal de que Jesus traz consigo o favor de Deus, não somente para aquele que é o objeto do favor, mas todos aqueles que se apresentarem e que se aproximarem do Senhor. Jesus é a referência da nossa percepção de Deus. Quando eu penso Deus, quando eu olho para a palavra Deus, eu vejo Jesus Cristo, porque Ele me revela Deus. Ele é a revelação do divino. Quando aquela mulher tocou o manto, ela disse, este aí é o Messias. O milagre foi e é um sinal da identidade messiânica de Jesus. Da identidade de Jesus como Filho de Deus. Aponta para a identidade de Jesus. Eles não se prestam a tornar a minha vida ou a sua vida mais confortável,
ou mostrar um possível favorecimento pessoal de determinados filhos em detrimento de outros. Jesus é aquele que revela a Deus. Aquilo que Jesus fez, a forma como ele fez, mostrou aos seus circunstantes, às pessoas que estavam ao seu redor, que ele era o Messias, o prometido de Israel. Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos. Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Essa mulher que se aproximou de Jesus de uma forma anônima, anulada pela multidão, sem rosto, sem identidade, ela é flagrada. Quem me tocou? Ora, Senhor, um monte de gente te tocou. Aqui nós temos uma outra lição do texto. Há uma grande diferença, meu irmão, entre tocar em Jesus e esbarrar em Jesus. Muita gente te tocou, Senhor. Jesus diz, não. Muita gente esbarrou em mim, deu encontrão em mim, resvalou em mim, mas uma pessoa me tocou. O toque é diferente do esbarrão, do encontrão, do tropeção. O toque é uma realidade que acontece quando eu busco intencionalmente Jesus, sabendo quem Ele é. Quando eu conscientemente busco um contato com o Senhor, sabendo por que eu vou ao seu encontro. E não pense que a sua experiência de conversão, não pense que a sua experiência de lá no passado, ter um dia se colocado diante do Senhor e confessado que Ele era o Salvador da sua vida, o torna apto a tocar sempre no Senhor. Quantos de nós estamos esbarrando no Senhor? Estamos tropeçando em Deus e não nos damos conta que estamos diante do divino. Continuamos com as nossas mesmices, com as nossas vidinhas, com a nossa mediocridade diante do Senhor. Estamos tropeçando no Senhor. Estamos esbarrando, resvalando, mas não estamos tocando de a forma inteira como nós podemos fazer. Aqueles que podem discerni-lo, aqueles que têm olhos para vê-lo, que intencionalmente, que voluntariamente se lançam na sua direção, podem tocá-lo, sabendo quem ele é, sabendo com quem falam e sabendo que ele sabe com quem ele está falando. Que o seu desejo do coração, meu irmão, seja o de tocar ao Senhor, de ir intencionalmente diante dele, de apresentar-se voluntariamente no Senhor. Que você tenha a percepção, todas as vezes, todos os dias da sua vida, de estar diante do Senhor. Se eu tão somente tocar em seu manto, eu vou ficar curada. E no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Jesus para, ele interrompe a sua caminhada. Se nós olharmos o texto que sucede, que precede e o que sucede este milagre, nós vemos que Jesus está a caminho da casa de Jairo, o chefe da sinagoga que tinha a sua filha à morte. E este homem buscou o Senhor Jesus como que pedindo um socorro para que ele atendesse a sua filha. E nesta caminhada, dirigindo-se à casa da filha de Jairo, a casa de Jairo, Jesus vai com a multidão junto com ele. Mas nesse momento ele para. E novamente nós temos aí uma lição. Nós temos algo muito importante a respeito da religiosidade e da mística
que envolve o nosso relacionamento com Deus. Alguém me tocou, alguém veio em minha direção para um contato específico. O que Jesus quer mostrar aqui é que Ele quer nos libertar desses elementos mágicos que possam permear e turvar a realidade do nosso relacionamento com Deus. Se Ele não tivesse parado, nós teríamos argumentos para acreditar que o poder estava no manto e não em Jesus. Não na pessoa de Jesus, nas suas vestes. Nós poderíamos começar a fazer carreatas dirigindo-nos ao museu que tivesse o manto de Jesus, achando que só de passar lá por perto nós obteríamos favores, milagres do nosso Senhor. Mas Ele para e diz que saiu dele poder. Ele foi tocado. Alguém tocou o seu manto. Os elementos da mediação entre Deus e os homens são apenas meios. Deus é a fonte de toda graça. Deus é a fonte de todo poder. Deus é a fonte de toda virtude, de todo amor. Não os elementos que nós tocamos. Não a mesa da comunhão, ainda que ela seja importantíssima na nossa realidade, na nossa fé. Não este púlpito, nem mesmo as nossas vidas, as quais nós somos muitas vezes chamados a orar pelo meu irmão, porque eu estou tão fragilizado que não consigo chegar diante de Deus. Eu vou buscar o meu pastor para que ele ore por mim, mas não é a oração, não é o poder que se encontra no pastor, ou no presbítero, ou no obreiro, mas é no Deus que responde esta oração. Não é a mesa da comunhão, mas é o Senhor da comunhão que tem poder, que tem virtude, que tem amor. Não é o manto, não é a borda do manto que tem poder, mas o Senhor Jesus tem poder. Esses elementos, eles são importantes, sim. Eles são importantes, como nós falamos agora há pouco, da liturgia, que vai nos conduzindo, que vai nos aproximando, que parece diminuir um pouquinho a distância entre a nossa humanidade e a divindade, mas eles são apenas elementos de mediação. Eles não têm poder em si mesmo. Não é na água do copo ao lado do rádio que abençoa, não é a vela, não é a fita que tem o poder, mas o Senhor tem o poder. E o Senhor Ele interrompe a sua caminhada para dizer àquela mulher que ela não tocou no seu manto, ela tocou nele mesmo. O poder está em Deus. O nosso contato deve ser com Deus e não com as vestes, não com aquilo que está mais periférico, pois as vestes, elas apontam para Deus. Para que nós possamos discernir e realmente atribuir à religião o seu aspecto secundário, no nosso relacionamento com Deus, é que Jesus nos ensina dessa forma. A religião é um elemento importante, mas ele é só um elemento no meu contato e no meu relacionamento com Deus. E eu tenho que ter a intenção de buscar este Deus. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Filha, a sua fé te salvou. Ainda com relação a esta parada de Jesus, nós temos aqui mais um importante ensino, e é o último que eu tenho para partilhar com os irmãos. Com isso, Jesus está dizendo que a grande intenção do coração de Deus não é distribuir favores de forma aleatória,
Não é dizer a este eu abençoo com o emprego, mas este outro que está na fila 3 passos atrás, ele não vai receber, porque este aqui merece mais do que aquele. Não é esta que merece a cura em detrimento daquela outra que não vai ser curada. Não é isto que Jesus está dizendo, e não é esta a percepção do Deus que nós temos. A intenção do coração de Deus é contato, é relacionamento pessoal. Jesus está dizendo, e o livro que eu busquei recursos para este estudo, o título é A Cura Roubada. Jesus está dizendo, não queira roubar o milagre de Deus, não queira se apropriar do favor de Deus, fazendo que o milagre, seja mais importante do que o próprio Deus. Porque Deus é o Deus do favor, Deus é o Deus do milagre. Jesus quer ver o rosto, ele buscou o rosto e os olhos daquela mulher. Eu não quero que você vá embora levando apenas o milagre, minha filha. Eu quero que você vá embora levando salvação. A palavra grega para cura e salvação é a mesma palavra. A cura é uma fotografia, é um instante, é um momento da sua vida. A salvação é abrangente para toda a eternidade. Quando você faz a narrativa de um milagre que aconteceu na sua vida, você está contando uma parte da sua história. Nós vimos agora há pouco no louvor, a minha história não termina aqui. A Eunice falou da história dela, que ainda não finalizou. O Senhor continua atuando. Se aquela mulher tivesse saído sem olhar no rosto de Jesus, o milagre já tinha acontecido. O seu fluxo de sangue já tinha sido interrompido. Ela já estava curada. Por que será que o Senhor Jesus confirma, ratifica o seu milagre, dizendo que além do milagre, ela levava também a salvação? Certamente a sua história foi muito diferente. Ela não ficou livre só do seu sofrimento pela enfermidade, mas ela ficou livre do sofrimento, do jugo do pecado, pela salvação que encontrou em Jesus Cristo. Os favores de Jesus são sinais do seu amor, são apenas sinais. E eles são úteis para nós nos aproximarmos ainda mais dele, para um relacionamento muito maior. Que nós possamos ter no desejo do nosso coração de saber quem Jesus é e que ele saiba quem eu sou também. Que ele saiba quem você é. Que você se apresente a ele de forma intencional, de forma voluntária. Que você pare de esbarrar no Senhor. Que você o toque todos os dias da sua vida, porque ele está muito perto. Ele está íntimo. E nós continuamos na nossa correria, no nosso dia a dia e na nossa finitude, esbarrando, resvalando no Senhor, sem nos achegarmos a Ele. A salvação que nós temos em Jesus Cristo é muito maior do que uma cura. A salvação qualifica esse nosso relacionamento de uma forma muito mais abrangente com Deus. Que nós possamos olhar para o manto e ver o Senhor do manto. Que nós possamos olhar para Jesus e Ele poder olhar também nos nossos olhos e para as nossas vidas. Que nós possamos tocá-lo todos os dias, porque Ele está perto, Ele está junto, Ele está íntimo de cada um de nós, para esse relacionamento pessoal. E que todos os milagres que o Senhor tem feito nas nossas vidas, eles sejam para apontar, para que nós sejamos testemunhas de que Jesus Cristo é o Messias. Ele é o Filho do Deus vivo. Amém.